Mundial. Partindo aqui dessa região, Rua José Domingues de Moraes, né, número 18, Zeici Aparecida, a gente vai abordar a Primeira Guerra Mundial. Então a gente precisa ir para outra parte aqui do globo. Tá? Então a gente vai abordar, pessoal, agora o ano de 1914, 28 de julho, quando a Primeira Guerra Mundial ela começa. Tá? Então lembrando que uma das causas da Primeira Guerra Mundial foi justamente o imperialismo, né, que assolou a África e o continente asiático. Mas vamos especificamente para o local onde a Primeira Guerra Mundial é travada, a Europa. Né? É preciso frisar aqui que a Primeira Guerra Mundial, né, ela vai afetar principalmente toda a economia. Né? Então, do ponto de vista econômico, todo o globo é afetado. Porém, ela é travada especificamente na Europa, mas envolve de forma indireta todo o mundo, né? Principalmente pela interligação econômica. Como a gente sabe, a França, a Inglaterra vão ser os principais beneficiados aqui com a divisão da África na Conferência de Berlim. Né? Então, o que vai deixar a Alemanha bastante insatisfeita, tá? Isso daí é um dos motivos da Primeira Guerra Mundial. Outro ponto é a rivalidade que existia entre França e Alemanha, devido a uma guerra, né, chamada Guerra Franco-Prussiana, onde a França perdeu um território aqui na sua parte norte, né, que era rico em minério de ferro, no caso a região da Alsácia e Lorena. Então a França e a Alemanha já tinham essa rivalidade histórica. Além disso, você tem a rivalidade entre Inglaterra, no caso o Reino Unido, e a Alemanha, devido à questão industrial. Então a Inglaterra aí, né, tinha como sua principal rival, né, como potência industrial, a recém-unificada Alemanha, que antes eram os estados germânicos. Então, o que vai acontecer aqui? É preciso compreender, né, os impérios que existiam na época. Então, eu já destaquei aqui de forma colorida os impérios que existiam e vão desaparecer após a Primeira Guerra Mundial. Então, o Império Alemão, ele era composto aí pela Alemanha e Polônia, tá? O Império Austro-Húngaro, aqui em vermelho, né, era a unificação na sua origem da Áustria com a Hungria, mas que vai, né, se estender para todos esses países aí ao redor. Então, Áustria, Hungria, Eslováquia, né, República Tcheca, parte da Polônia, parte da Romênia, né, a Bósnia-Herzegovina, Croácia e parte da Sérvia foram anexadas, ocupadas pela Áustria-Hungria. Qual o grande problema da Áustria-Hungria? A Áustria-Hungria era composta aí por duas etnias, por duas culturas, a etnia, né, a cultura eslava e a etnia germânica. Né? Então, os germânicos nesse império sempre eram beneficiados, tá? E os eslavos, no caso, eles eram ali subjugados dentro desse império, eles não tinham os mesmos direitos que os germânicos, né, tinham. Germânicos são os mesmos povos que compunham aí a população alemã e a população da Áustria, tá? Então, os germânicos eram beneficiados. O Império Alemão, ele tinha uma proposta ainda que era o pan-germanismo, que era a proposta de colocar sobre proteção e influência todos os povos de origem germânica. Ou seja, apesar do Império Austro-Húngaro, né, ter sua autonomia, né, a Alemanha, que é o Império Alemão, se propunha, né, como grande parceiro a proteger todos os povos germânicos. Deste lado aqui em amarelo, a gente vai ter um império gigantesco em extensão, que é o Império Russo, tá? Então aqui a gente tem a Rússia.
mas uma Rússia bem diferente aí da de hoje. Então era uma Rússia que ocupava a região do Cazaquistão, na Ásia, mas que aqui, né, na Europa, ela ainda ocupava Moldávia, Ucrânia, Bielorrússia, Lituânia, Letônia, Estônia e Finlândia, né? Então ocupava aqui, ó, todos esses territórios do que a gente chama hoje de leste europeu e tinha uma forte influência sobre a Romênia, Bulgária, Sérvia, né? Sobre esta região aqui, conhecida também como Península Balcânica. Aqui, em outra tonalidade de roxo, a gente vai ter, na atualidade, Turquia, Síria, Iraque, né? Arábia Saudita, parte do Iêmen, Egito, parte da Líbia, Sudão, Sudão do Sul, né? Vamos ter ainda, aproximando aqui o mapa, a Jordânia, Israel e Líbano, né? Tudo isso aí era o Império Turco-Otomano. Vou alterar aqui a nossa visualização de mapa. Então, aqui destacado, né? Como eu disse, a Rússia ocupava o leste europeu, todos esses territórios aqui, desde a Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia e Moldávia, tá? A Áustria-Hungria ocupava a Eslováquia, né? A República Tcheca, ocupava a Áustria, né? Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, tá bom? Parte da Sérvia, parte da Romênia, tá? E parte da Polônia. E a Alemanha, né? Já é extensa, que é um território grande, também ocupava parte da Polônia, tá? O que vai acontecer? Como eu expliquei aqui, a Alemanha tinha uma proposta que se chamava pan-germanismo, colocar sob proteção e influência todos os povos de origem germânica, né, que ficavam nessa região aqui, era uma mescla que ocupava essa região, enquanto a Rússia tinha uma proposta que era justamente de colocar sob proteção e influência todos os povos de origem eslava, ou seja, que tem a mesma ancestralidade russa, tá? Isso incluía aqui Romênia, Bulgária, Sérvia, né? Parte da Hungria, parte da Eslováquia, tá certo? E Bósnia-Herzegovina. O que vai acontecer? O pan-germanismo e o pan-eslavismo, lembrando, pan-germanismo, proposta da Alemanha de unificar os povos germânicos, e pan-eslavismo, proposta russa de colocar sob proteção e união todos os povos eslavos, tinham aqui um grande entrave, um grande ponto aqui de problema, que era a existência desse império, né? A Áustria-Hungria. Por quê? Na Áustria-Hungria você tinha tanto germânicos como eslavos, e o grande problema de que os eslavos não tinham os mesmos direitos que os germânicos. Então, dentro da Áustria-Hungria, os germânicos eram privilegiados, né? E os eslavos, né? Eles passavam sérias dificuldades aí. Bom, o que vai acontecer num determinado momento? A Áustria-Hungria, anexando aqui a Bósnia, né, Bósnia-Herzegovina, vai causar aí a grande fagulha que vai dar início à Primeira Guerra Mundial. O pan-eslavismo proposto pela Rússia e o pan-germanismo proposto pela Alemanha vão entrar em choque quando o herdeiro do Império Austro-Húngaro, o governante, né, o Franz Ferdinand, ou Francisco Ferdinando, vai fazer uma visita à Bósnia-Herzegovina, né, recém-anexada, e na cidade aqui de Sarajevo, né, aqui nesta região de Sarajevo, ele vai ser assassinado por um grupo, né, separatista eslavo chamado Mão Negra. Então esse grupo separatista eslavo mata o herdeiro do Império Austro-Húngaro, né? E isso vai provocar uma guerra, né? Por quê?
como grupo, né, responsável pelo assassinato aqui em Sarajevo, né, na região da Bósnia e Herzegovina, era da vizinha Sérvia, né, a Áustria-Hungria vai declarar guerra à Sérvia. Porém, a Sérvia, deixa eu até destacar aqui a Sérvia para vocês, a Sérvia ela é composta por povos eslavos. Então, quando o Império Austro-Húngaro, esse em vermelho, declara guerra à Sérvia, o que vai acontecer? A Rússia, né, vai entrar em proteção à Sérvia, tá? Então a Rússia vai oferecer proteção à Sérvia, vai interferir aqui na região em proteção à Sérvia, por quê? Porque justamente eles têm a proposta que se chama pan-eslavismo, que é também uma espécie, né, de imperialismo. Consequentemente, você coloca nessa briga aqui a Alemanha, porque a Alemanha vai partir em defesa da Áustria-Hungria, né, devido à proposta do pan-germanismo, que é a proposta de colocar sob proteção e influência todos os povos eslavos, tá? Então, feito isso, você tem aí um efeito dominó pela Europa e pelo mundo. Por quê? Porque você vai ter aí tratados econômicos, né? Então existia uma aliança entre a Rússia, a França e a Inglaterra, tá? Então existia aqui uma aliança entre a Rússia, a França e a Inglaterra, que era conhecida por Entente, Entente de entendimento, então a Tríplice Entente. E você tinha, consequentemente, aí um conflito com a Tríplice Aliança. O que era a Tríplice Aliança, então? A Tríplice Aliança era a junção, né, a aliança política entre a Alemanha, o Império Alemão, a Áustria-Hungria, né, e a Itália. Lembrando que Itália e Alemanha estavam, né, esses dois territórios aqui, estavam insatisfeitos devido à partilha, né, da África, onde eles foram aí, né, não foram beneficiados. Vamos lembrar que devido a essa partilha, gerou-se aí um clima de desconfiança entre as potências e aí todas elas começaram a se armar, né, para futuramente disputar o território, né, africano. Porém, não imaginava-se aí num primeiro momento que essa disputa ia ocorrer em solo europeu. Então, lembrando, né, a gente tem aqui a Tríplice Aliança, Alemanha, Itália e Áustria-Hungria, contra a então Tríplice Entente, que é Rússia, França e Inglaterra, tá? Obviamente, todos os parceiros econômicos de cada um vão se envolver no conflito, né? O Império Otomano termina entrando também nesse conflito, né? Junto aí com a Alemanha, tá? Então, junto com a Entente, por causa de investimentos da Alemanha na região, tá bom? Então, o Império Otomano, ele termina fazendo parte aí da Tríplice Entente. Esse daí é o cenário posto da guerra. Posto isso, pessoal, o que precisa ficar entendido? A Rússia, em 1917, vai se retirar da guerra devido a conflitos internos, né? Então a Rússia vai passar pela Revolução Russa, tá? E isso vai forçar uma retirada da guerra. A gente vai ter aí também, no caso, um desequilíbrio de força, né? Então, uma vez que a Rússia se retira da guerra, a Tríplice Entente está comprometida. Então, a aliança aí entre Rússia, França e Inglaterra fica comprometida, né?
e isso vai forçar a entrada de um outro país no conflito. Então os Estados Unidos vai entrar no conflito. Por quê? A justificativa vai ser um navio que vai ser afundado, um navio americano, né, vai ser afundado. Isso vai ser um pretexto para os Estados Unidos entrar na guerra, mas a questão é outra aqui. Então os Estados Unidos entram na guerra porque os seus parceiros, principalmente França, né, e aqui a Inglaterra, estavam endividados, né? Tinham feito muitas dívidas para manter a guerra contra a Alemanha. E o que acontecia se a Alemanha, né, vencesse? Se a Alemanha vencesse aqui a Alemanha, ó, se a Alemanha vencesse esses dois territórios, os Estados Unidos ia perder, né, todo o investimento realizado, tá? Quando os Estados Unidos entra no conflito, isso já praticamente, né, em final de 1917, 1918, né, você vai ter um desequilíbrio muito grande de forças, porque é um país, né, que entra com força total, então praticamente entrou para chutar cachorro morto, visto que a Alemanha e a Áustria-Hungria já estavam extremamente desgastadas, então você termina aí com uma vitória da Tríplice Entente. Bom, pessoal, então o que a gente precisa entender é o seguinte: após a vitória da Tríplice Entente, então França, Reino Unido, né, e os Estados Unidos, então a nova Tríplice Entente, né, após a vitória sobre a Alemanha, Áustria-Hungria, a gente vai ter uma reconfiguração da Europa. Então, aqui o que a gente conhecia, né, como Império Russo, Império Austro-Húngaro, Império Alemão, Império Turco-Otomano, vão deixar de existir. O que vai acontecer? Vai ser assinado um tratado de paz, né, chamado Tratado de Versalhes. Terrível escrever com mouse, mas é isso mesmo. Ó. Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes ele vai impor aos derrotados uma punição muito grande, né? Então, além de desmembrar todo o império, né, tornar independentes aí vários territórios, o Tratado de Versalhes vai impor severas multas, né, sobre a Alemanha. Então vai colocar praticamente, né, o território alemão responsável aí pela reconstrução, né, vai impor severas multas e vai colocar o Império Alemão responsável pela reconstrução, pelos reparos de toda a Europa. Além dessas pesadas multas, proíbe aí a Alemanha de ter uma indústria bélica, né? E vai impor aí para a Alemanha também a proibição de ter um exército, né? Então a Alemanha fica proibida aí de ter uma força armada superior a 100 mil homens. A guerra, né, a Primeira Guerra Mundial vai acabar em 1918, no dia 11 de novembro de 1918, né, a gente vai ter o encerramento da Primeira Guerra Mundial com uma vitória da Entente. Mas e o Brasil? O que acontece com o Brasil na Primeira Guerra? A participação do Brasil na guerra vai ocorrer depois que 3 navios brasileiros, né, foram afundados na região aqui, né, do Canal da Mancha, né, que é essa região aqui entre Inglaterra e França. Tá? Então aqui nesta região os alemães vão afundar alguns navios brasileiros, e aí o Brasil, né, é intimado a entrar na guerra, até mesmo porque os Estados Unidos entrou na guerra. O problema é que o Brasil vai entrar na guerra de uma forma tardia e, devido a essa entrada tardia, vai se tornar um tanto cômica essa participação, vai se tornar um pouco patética essa participação. Por quê? Porque lá por volta, né, do dia 10 de novembro de 1918, o Brasil estava, né, com a Marinha,
com alguns navios, uma pequena frota, né, de navios se dirigindo para a região, né, de Gibraltar, o Estreito de Gibraltar aqui na Espanha. Tá? O que vai acontecer então? Quando essa embarcação está chegando, né, na Espanha, vão avistar ali algumas toninhas, né, que é uma espécie de golfinho, e vão confundir as toninhas com submarinos, né, com submarinos alemães. E o que vai acontecer? Nesta confusão, vão metralhar, né, vão utilizar todo o arsenal de guerra dos navios e vão matar aí várias toninhas, né? Então os brasileiros estavam partindo da região do Senegal, né, da região de Dakar, para o Estreito de Gibraltar, na Espanha. Quando chegaram em Gibraltar, quando chegaram na Espanha, a guerra acabou, né? Então, chegaram no dia 10, a guerra acabou no dia 11, tá? Então, essa foi a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, né? Foi, mas não chegou, tá? Não chegou para o conflito. Então, partiram do Brasil para Senegal, né, na região de Dakar. Quando foram para o Estreito de Gibraltar, no dia seguinte, a guerra acabou, tá? Essa foi a participação do Brasil na Primeira Guerra.